as palestras estão demais, né? Agora eu trago para você uma pessoa que é muito inteligente, tá? O Macário Moraes. Ele é fundador do SalesSim, ou SalesSim, né? Se for em inglês, que é uma plataforma de aceleração de vendas através de gamificação. Vamos lá, deixa eu tentar te explicar um pouco. O Macário, ele utiliza o conceito de que as pessoas são competitivas, tá? E a área de vendas, muito mais. Então, essa plataforma que ele criou, cria um ambiente de competição saudável, claro, mas cria esse ambiente de competição em vários pontos da área de vendas. Então, ele criou essa plataforma para ajudar os gerentes de vendas, os empresários a terem mais resultados da sua equipe de vendas, tá? Então, eu tenho certeza que você vai querer conhecer essa metodologia que já deu muito resultado e, como eu falei, o Macário é uma pessoa muito inteligente, ele pode ajudar a você a aumentar as suas vendas, tá? Olha, não pisca o olho que essa palestra aqui é show de bola, beleza? Aproveita! Olá, como vai? Meu nome é Macário Moraes e hoje, a convite da Conavex, eu vou falar para vocês sobre produtividade e engajamento para acelerar a força de vendas. Isso tudo vem da experiência, né, através de um empreendimento chamado SalesSim, e através dele nós tivemos várias experiências, várias aprendizagens que agora eu vou dividir com vocês. Antes de fazer essa apresentação, eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco para vocês por onde eu andei. Basicamente, eu tive dois momentos aí em minha vida profissional. A primeira, eu passei algum tempo, em torno de 12 anos, como consultor e instrutor. Atuei nos setores automotivo, bancário, varejo e telecom, implementando metodologias de aumento de produtividade das equipes de venda. Então, sempre em contato com gestores de vendas e vendedores. E nesse meio de período, foram vários treinamentos de produto, produtos desses setores que eu comentei, e de técnicas de venda, com as mais variadas que vocês já podem ter imaginado ou podem ter já vivido, tanto como vendedores ou como gestores de venda. E nessa fase também terminei meu mestrado e fui professor de graduação e pós-graduação. Então, acabei tendo uma carreira muito teórica voltada a vendas. E aí, quando foi 2004 para cá, e para cá eu coloco isso até 2026, que é quando eu ainda quero continuar trabalhando com essa nova fase, e aí completar os 22 anos em cada fase, os 12 anos em cada fase. Eu tive um grande empreendimento de móveis populares, que eu chamei de Popular Móveis, com duas pessoas, incluindo eu. Isso aí depois se transformou numa coragem para que eu montasse aí a minha empresa de consultoria no Nordeste. E aí depois acabei chegando a 4 franquias Microlins. E aí na sequência, nesse meio termo aí, abri essa startup em 2014, startup de vendas com várias premiações. E recentemente, nos últimos anos, eu tenho atuado como facilitador em Empretec e presidente do Conselho da Microlin no Brasil. O que eu destaco nesses dois períodos aí é que um está muito voltado, como eu falava, da parte conceitual, a como deve ser feita, a instruir as pessoas, e a outra muito mão na massa, porque para empreender tem que se vender. Em todas essas novas funções do lado direito, eu acabei demandando um tempo muito grande como vendedor. E hoje eu tenho orgulho de dizer que sou um vendedor, que sou um gestor de vendas e que faço disso aí a minha prática. Sabendo que tanto num lado quanto no outro é importante a gente identificar o problema, a dor do cliente e aí ajudá-lo a resolver. Então, tanto numa quanto na outra tinha essa característica. E aí eu vou dividir com vocês um pouco dessa experiência. É importante vocês entenderem que esse material e essa vivência está muito voltado ao gestor de vendas. São dicas
que eu vou buscar apresentar para vocês em módulos. Então, se você estiver cansado, você pode dar uma parada, voltar, e são módulos curtos. E eu espero que contribua aí com vocês, aqueles que querem ir para a área de gestão de vendas, quanto aqueles que já estão na gestão de vendas. Então, a primeira coisa que durante todo esse ciclo que eu coloquei para vocês, eu descobri foi que existem comportamentos indesejados em muitos vendedores. Então, muitos desses vendedores, eles não querem fazer o que precisa ser feito, eles estão desestimulados, estão desmotivados, e outros que não lembram o que tem que fazer. Eles são muito bons de relacionamento, muito bons no contato com o cliente, mas eles têm dificuldade de lembrar a rotina e questões administrativas principalmente. E tem aqueles que não sabem como fazer porque entram nas empresas em janelas aí, de contratação, mas que muitas vezes as empresas estão preparadas para prepará-las. E aí o que é que o gerente faz? Essa pessoa que nos está ouvindo, ou aquele que pensa, vocês vendedores externos que pensam em passar para essa função. E aí, normalmente o que se faz é criar alguns controles, planilha de desempenho, CRMs para controlar a gestão e o processo de venda e o funil, auditorias, consultorias. Então, muitas vezes eu fui chamado para poder fazer isso, entrei muitas vezes. Treinamento, então entrei muitas vezes nessa etapa. Campanhas de incentivo. E quando tudo isso aí não funciona, o que acaba sendo feito é dar pressão mesmo. Dar pressão e aí começa a demissão. Num ciclo contínuo que basicamente gera um problema que é a baixa produtividade gerencial e da própria força de venda. Isso representa tempo e dinheiro perdidos tanto para as equipes quanto para os gestores e para os empresários, que na minha parte, na minha vida aí como empreendedor, eu me vi várias vezes nessa situação. E aí o que é que eu junto com algumas outras pessoas identificamos, ampliando aí a descoberta e vendo quais são as causas desse comportamento ou dessa situação. Primeiro, o que muitos gestores fazem é dar atenção para as pessoas erradas. Basicamente, o gestor ele tem um recurso precioso que é o tempo. Eles têm as mesmas 8 horas de trabalho que qualquer pessoa normal trabalha. Mas ele acaba dando mais atenção para os vendedores de alto desempenho ou para aqueles de baixo desempenho, que são os criadores de problema e que muitas vezes fazem com que o gestor não consiga se concentrar naqueles medianos, que normalmente é o maior volume de vendedores. Outra situação muito comum é que equipes de venda, e aí vocês vendedores externos talvez consigam perceber isso no seu dia a dia, acabam recebendo várias metas, ou metas indefinidas, ou metas que mudam ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, além de várias tarefas que acabam se conflitando. No final das contas, as prioridades que devem ser trabalhadas não ficam claras ou são mudadas constantemente. Uma outra característica que foi descoberta é que existe um excesso de comunicação. Horas por e-mail, horas por reuniões, horas por comunicado e principalmente agora através do WhatsApp. Então é um excesso de comunicação que acaba tornando ainda mais confusa as prioridades, as tarefas que têm que ser trabalhadas pela equipe. E aí, tendo a dificuldade de fazer com que a equipe produza e priorize aquilo que na cabeça do gestor é considerado importante, começa aí a pressão por resultado e naturalmente isso começa a criar um ambiente negativo, um ambiente desestimulante que é complementado em momentos individuais ou não de feedbacks e treinamentos sem a mínima efetividade. Então se coloca lá a pessoa e no final das contas o que se faz é passar sermões, encontrar o culpado e poucas vezes é identificado o que é que pode ser melhorado e como pode ser melhorado principalmente. E aí, juntando esses 5 pontos, que não necessariamente estão todos no mesmo lugar, mas pode ser que sim. Se você, gestor de vendas, conseguiu se identificar em alguma, fique atento agora ao que está mais fundo nisso aí. Então, o que a gente viu é que, basicamente,
para dois desses pontos o que tem um desvio de foco. O próprio gestor, ele não consegue deixar claro para ele e para a equipe qual é o foco que deve ser dado. Também uma possível falta de método. Então, o que acaba acontecendo é, se eu não tenho foco, eu não tenho método, eu começo a criar essas condições. E em muitos casos, não necessariamente em separado, mas junto, uma pouca inteligência emocional. O que resulta nessa agressividade, o que resulta nessa irritação, o que é natural, porque muitos desses gestores são gestores que vieram como os melhores vendedores, e esses vendedores, principalmente na venda externa, trabalharam muito sozinhos. Então, competitivos, agressivos e trabalharam sozinhos e de repente tem que começar a dar conta de toda uma equipe e muitas vezes essas equipes estão distantes dele, como é o caso da venda externa. Então, existe, na verdade, um grande desafio a ser superado, que é o desafio do gestor de vendas que tem uma qualificação e ferramentas que ele precisa desenvolver, né? Então, os desafios que ele tem com toda essa situação está muito acima daquilo que ele foi preparado, né? As ferramentas que foram dadas a eles, que foram dadas basicamente ferramentas como vendedor, são muito acima do que ele foi preparado. Então, cabe aí uma reflexão e ao mesmo tempo uma ação para fazer com que esse grupo aí ele possa ser ajudado. E aí a nossa forma de tratar isso, e aí não é jabá, é uma venda mesmo, porque eu acredito naquilo que eu estou vendendo, foi a nossa experiência em que não adianta só uma metodologia, uma forma de gerir, e nem adianta um aplicativo. O que adianta são os dois. E eu vou falar do que a gente oferece, porque é o que vem mostrando para a gente uma forma diferente de atuar com as equipes de vendas. Então, a primeira coisa é um foco no desempenho dos medianos. Então, vocês, vendedores medianos, que muitas vezes são esquecidos, passam a ser o foco. Visualização de metas online e das tarefas também, para ajudar aqueles vendedores que não lembram ou que não querem ou não estão estimulados o suficiente. Fazer com que a comunicação seja rápida, mas ela seja relevante e possa ser acompanhada. E que possa ser também simples e direta, sem muito excesso. Numa hora dessa, ter menos informação acaba sendo melhor. Um reconhecimento dos vendedores no lugar do controle especificamente e um feedback constante. Então, com isso aí a gente entende que método mais reconhecimento junto de tecnologia faz uma combinação para que a gente possa acelerar as equipes de venda. E aí, quais são os elementos de uma metodologia para acelerar a equipe de vendas? A gente tem itens de produtividade, né, um pilar de produtividade e um pilar de engajamento. Nesse pilar de produtividade, a gente enxerga basicamente 4 elementos importantes para o gestor de vendas. Primeiro é ter claro qual é o seu papel, seus objetivos e prioridade. Muitos desses, como eu já falei, são ex-vendedores e acabam querendo continuar sendo vendedores por não saber outra forma de fazer ou achar que a função de gestão é fazer melhor do que os vendedores deveriam fazer. E, pelo contrário, é fazer com que as pessoas façam melhor do que ele faria sozinho. Administração do tempo e planejamento, tomada de decisão e solução de problemas e o trabalho em equipe, né? Além do pilar de engajamento, da desenvolvimento de pessoas, motivação e reconhecimento, relacionamento e disposição para a mudança. Então, todos esses 8 elementos, eles combinados, eles servem para acelerar a produtividade e a velocidade da equipe de vendas. E aí, eu vou falar, né, a partir de agora, eu vou falar para vocês rapidamente de cada um desses 8 elementos que servem aí para vocês como dicas de como vocês podem fazer ajustes rápidos nas práticas de vocês e aí com isso melhorar a produtividade e o engajamento da equipe. Primeiro, aí falando da definição e objetivos de papel e objetivos dos gestores, o que a gente percebe que é comum nesses gestores é que os gestores normalmente são, como eu havia falado, os melhores vendedores, né? E não foram preparados adequadamente. Gostam de estar com o cliente e vender, porque são vendedores, são mão na massa, têm orientação para curto prazo e estão acostumados a resultados rápidos.
enquanto que muitas vezes para que a equipe possa ser preparada, a gente precisa de um pouco mais de visão de médio prazo. E aí, qual é o grande desafio do gestor para esse ponto? É ele conseguir reequilibrar o perfil operacional com a necessidade de gestão, extraindo o resultado da equipe, não dele, né? Não é ele o vendedor pitbull que vai fazer com que a equipe funcione melhor. Ele tem que saber em que momento ser operacional, em que momento ele conseguir gerir. E aí vão algumas dicas, né, da nossa metodologia que podem ser aplicadas amanhã, né, tão logo você termine de assistir essa palestra. Então a primeira coisa é entender e definir uma lista da rotina do gestor por tipo e dedicação que vai ser dada. Isso pode parecer uma coisa muito maluca para quem é vendedor. Afinal de contas, vendedor é o corre-corre, é o improviso, mas isso pode até ser com o vendedor, mas não para os bons gestores de vendas. Então, o que a gente sugere é que dentro da sua rotina você consiga dividir em pelo menos 5 tipos de atividade, né? Atividades operacionais, de planejamento, de execução da atividade de gestão, de acompanhamento e de ajuste. Então, nas atividades operacionais e de planejamento, e nessas operacionais, entendo atividades que poderiam ser feitas por qualquer pessoa da equipe, mas que por algum motivo ou alguma circunstância, você como gestor foi lá e fez, não passar de mais de 10%. Também não é aquele gestor que vai ficar sentado planejando durante o mês todo, não. Mas tem que haver um planejamento para poder dar direção, ordem, organizar as tarefas da equipe, autodesenvolvimento do próprio gestor, reuniões matinais, fazer pesquisas, identificar pessoas-chave que podem ajudar a encontrar vendas maiores. Isso é o planejamento do gestor. Na parte de execução, aí sim a execução do gestor ela muda, não é mais vender. É treinar a equipe, é dar o feedback da equipe, é desenvolver e implementar procedimentos, é alimentar relatórios e controles. E esse deve ser o maior tempo ocupado, já que você tem, não mais só você como vendedor, mas você tem aí toda uma equipe para poder trabalhar. O acompanhamento, né, que complementando aí a execução, passa a ser o olho de crescimento da tua equipe, fazendo com que você consiga identificar em loco e também fazendo paradas para que você possa identificar com possíveis correções, que aí eu já ligo diretamente com os ajustes e que ao longo do dia, muitos gestores de resultado acabam utilizando a prática do pit stop, da mesma forma como é a Fórmula 1, para que se pare e possa se dar um ajuste e direcionar a equipe com relação aos indicadores, aquilo que é importante. E a segunda etapa é definir uma meta principal e prioridades semanais com o superior, né? É muito comum você perguntar, ou você se perguntar, qual é a minha prioridade? Aí você vai ouvir rapidamente, prioridade é vender. Isso é óbvio, e se não fosse assim, você não estaria nessa função. Mas dentro de vender, qual é a prioridade da sua semana? É fazer um treinamento? É fazer uma seleção? É encontrar um novo cliente? É resolver um problema, um processo grande que está interrompendo a tua produtividade? É fazer uma reavaliação do estoque? Qual é a tua prioridade? Isso tem que estar alinhado com o gestor, porque com isso daí você vai conseguir estar no passo e no compasso que o teu gestor, o teu superior, ele entende que seja importante e que a tua equipe precisa. Bom, com isso daí a gente conclui a primeira dica, né, a primeira prática de definição de papéis e objetivos, e aí a gente vai para a administração do tempo e planejamento, que é o segundo item que vem na sequência de fato desse tópico aí de gestão da produtividade. Bem, voltando aí à lógica e das características comuns com relação a esse item, o que a gente percebe é que existem frases típicas de um gestor de vendas. Coisas como estou sem tempo, para ontem, está corrido, eu estou sempre ocupado com urgência, né, não tem foco, acaba não tendo foco em tarefas prioritárias, porque não tem de fato a prioridade, e termina o dia com aquela sensação de não ter feito nada. Nada produtivo, né, ao longo de todo um dia, e aí entra dia, sai dia, exatamente com esse mesmo comportamento. E qual é o desafio do gestor nesse momento? É conseguir dedicar tempo
para tarefas prioritárias para o alcance da semana. Um pouco do que eu havia falado anteriormente, né, na etapa de planejamento. E ficam aqui algumas dicas, né? Primeira coisa, detalhar as tarefas necessárias para a realização das atividades prioritárias. Então, se eu vou fazer, é prioritário na minha semana, fazer uma seleção, então eu tenho que reservar um tempo para poder analisar os currículos, ou melhor, divulgar a vaga, criar a vaga, colocar a vaga sendo divulgada, em que locais eu vou colocar essa divulgação, depois receber os currículos, analisar os currículos, ligar para as pessoas, entrevistar as pessoas, fazer atividades, preparar as atividades, ou seja, uma atividade de treinamento, se você não tem uma área de RH que possa lhe ajudar, sem dúvida ela vai consumir tempo, como várias outras atividades que vocês têm que fazer, um tempo de preparação e um tempo de execução. Se você não dedicar tempo, ou você não vai fazer, ou vai fazer mal feito. Isso daí vai afetar o teu resultado, porque você vai colocar pessoas inadequadas ou vai perder pessoas qualificadas em função de simplesmente não ter reservado o tempo necessário para poder atuar naquela prioridade que era importante. Outro ponto é programar as atividades em agenda semanal. Então, parece que com as chegadas dos CRMs, a gente começa a ter isso mais claro para as equipes. Mas e os gestores? Será que os gestores estão programando as atividades semanais dele? Será que você está reservando tempo e nessa hora reservar tempo quer dizer dar prioridade? Nesse momento que eu defino, detalhei minhas atividades e coloquei ela numa agenda semanal, eu vou completar com atividades de rotina. Então, e eu vou completar de uma forma com que eu tenha num 90% do meu tempo programado. Eu vou deixar 1 hora livre por dia, um turno por semana para os imprevistos. Mas se eu tenho uma agenda que metade dela ela é feita de imprevistos, então eu não estou conseguindo distribuir bem as atividades da minha equipe e eu estou dentro de uma fogueira, precisando de um bombeiro. E um bombeiro, ele funciona bem dentro de incêndio, mas gestor, ele funciona bem com processo, com produtividade, com engajamento. É importante validar a agenda programada com o superior, para que ele possa ver se aquilo está de acordo com a prioridade dele, se você tem um superior. Revisar ao longo do dia as atividades e fazer os ajustes necessários, garantindo a execução das atividades prioritárias. Então, terminando, ao longo do dia eu vou vendo, cheguei na hora do almoço, caramba, eu tinha programado fazer isso e aquilo outro, não fiz. Então, agora à tarde eu vou priorizar essa atividade, porque essa atividade é importante para mim e ela vai acabar comprometendo o meu resultado caso eu não faça. E outro desde que você tenha a prática, e aí bem mais refinado, revisar os tempos dedicados a cada tipo de atividade, para ver se você está próximo daquelas sugestões, daquelas recomendações de eficiência de 10% para o planejamento, 10% para a parte operacional, 10% para ajuste, 40% para a sua execução e 30% para acompanhamento. Bem, agora vamos para a terceira prática dentro do pilar de gestão da produtividade, que é desenvolvida pelos gestores de vendas de alto desempenho, que são os que nós tomamos como referência para a metodologia de aceleração de vendas. Então, com relação à tomada de decisão e solução de problemas, uma das características comuns que nós identificamos em gestores medianos é uma baixa de autonomia para decisões operacionais. Então, no dia a dia, acaba que o gestor fica em diversos momentos presos por não conseguir tomar decisões que ele precisa pedir autorização de superior ou de alguma outra área. Uma outra característica comum é a pouca habilidade ou a falta de tempo para análise de relatórios mais detalhados. Então, com isso aí, acaba-se tendo tomada de decisões muito baseada na percepção e menos nos dados. Uma outra situação é o adiamento de decisão ou solução de algumas questões, alguns impasses, algum conflito, por medo das consequências no desempenho da equipe.
Então, eu fico receoso de demitir uma pessoa, de contratar uma pessoa, porque eu percebo que isso pode tirar o ânimo, o engajamento. Aquela pessoa é muito importante, é querida pelas pessoas, e eu acabo tomando ou adiando decisões baseado no receio que eu tenho do resultado que vai dar, no impacto que vai dar. E aí, qual é o desafio, né, da gestão de vendas? O principal desafio é aumentar a velocidade e a segurança do gestor na tomada de decisão de impacto na equipe. Então, quais são as dicas que a gente tem para esse tipo de prática, né? Primeiro, definir com o superior lista de situações mais comuns de necessidade de decisão e redefinir limites de autonomia. Então, se você está toda hora fazendo questionamento, pedindo autorização, passando situações que a princípio estão interrompendo o trabalho do teu superior, é possível que o superior também queira entender qual é o motivo disso. E se o motivo não for a sua falta de habilidade para lidar com a situação, sem dúvida ele vai ficar muito feliz em você estar pedindo mais responsabilidade e assumindo as consequências dessa responsabilidade. Outro é alocar um tempo diário para análise das informações de desempenho da equipe, que deve ser explorado na reunião matinal. Então, se eu tenho as informações, né, através dos meus relatórios, o que eu vou fazer? Eu vou analisar antes para chegar lá e saber o que eu vou falar, né, e não simplesmente ou criticar ou parabenizar a equipe sem ter uma clareza específica de o motivo e qual é a informação que deve ser direcionada. Outro é implementar uma gestão de funil de vendas. Então, você pode, existem vários tipos de ferramentas hoje, né, inclusive gratuitas ou com valor baixo, para que você possa gerenciar o passo a passo da equipe e entender melhor quais são as conversões em cada etapa do funil, quem é o vendedor que está com maior dificuldade, e com isso aí você conseguir entender onde você deve focar a tua energia e teu tempo. Outra é a utilização de ferramentas de automação de decisão. Já existem ferramentas e aí dentro da própria SalesSim você vai encontrar ferramentas que ajudam, por exemplo, a você identificar quem é o vendedor que você precisa dar feedback pelo fato de ele ser o vendedor de maior potencial de crescimento naquele determinado momento, naquele determinado indicador, né, economizando tempo e essa habilidade de análise que precisaria se ter. E aí a gente entra agora na quarto e último ponto do pilar de gestão de produtividade da metodologia. Então passamos por definição de papéis e objetivos, da administração do tempo e planejamento, a tomada de decisões e solução de problemas prioritários e focado naquilo que tem impacto para a equipe. E agora vamos falar sobre o trabalho em equipe, não na forma convencional, mas sim em como esse trabalho em equipe pode ajudar também a tornar a equipe mais produtiva. Então, características comuns, novamente, do gestor de vendas. A gente percebe que existe um incentivo, normalmente, e bonificação ao trabalho individual e pouco ao coletivo. Então, com isso, as pessoas se tornam mais individualistas do que normalmente já são dentro do ambiente de vendas. Quando se tem filiais, a competição exagerada acaba limitando a troca das boas experiências, das boas práticas. As decisões acabam sendo tomadas sem escuta dos envolvidos, então o impacto que vai ter, porque a decisão é uma decisão de comando, de gestor, e aí não se percebe às vezes que tem uma, duas ou três pessoas que podem ajudar nessa escuta e entender os impactos. E aí qual é o grande desafio do gestor? Em meio de um ambiente competitivo, que é natural da equipe de vendas, é aumentar a colaboração, não só dentro da equipe, quanto em filiais, quando se tem mais de um ponto de venda. E aí algumas dicas práticas que a gente aplica nas nossas empresas e nas empresas que são nossos clientes, é realizar reuniões matinais diárias. Então, começou o dia com um protocolo, um ritual de informações que devem ser analisadas e como devem ser analisadas.
reuniões de pit stop ao longo do dia, para que se possa identificar sugestões de melhoria do desempenho ao longo do próprio dia. Outro ponto é desenvolver bonificações atreladas ao desempenho coletivo. Então, se a meta individual, ela representa X, se a meta geral for batida, X mais algum percentual, que vai ajudar as pessoas a entenderem que ela estar bem, um vendedor estar bem, não é o importante. É o importante, mas não é o suficiente. Realizar campanhas de vendas envolvendo área comercial e não comercial. Então você pode fazer um trabalho colocando lá a área de crédito junto com a área de vendas, fazendo com que a equipe de vendas consiga olhar para outra área muito mais como uma área de apoio, não como uma inimiga que está atrapalhando as vendas. Reuniões mensais de troca de boas práticas para os melhores desempenhos de filiais. Então, estimular e reconhecer aquelas pessoas-chave, né, que tiveram um desempenho específico positivo e fazer com que aquilo seja manifestado e trocado entre as filiais. Então, com isso aí a gente finaliza o bloco de gestão de produtividade. É importante que para o gestor de vendas que está ouvindo isso, ele entender que não existe produtividade na equipe se o gestor não é produtivo. Então, toda a produtividade da equipe ela começa no momento que o gestor ele passa a ser produtivo e ele a ter comportamentos produtivos. Então, a eficiência que você passa a ter, né, tendo claro o seu papel, tendo claras as suas prioridades, dedicando o tempo necessário, né, para aquilo que é prioritário, sendo capaz de ajustar o teu planejamento, tomando decisões baseadas em fatos, em realidade, envolvendo a equipe, né, de forma a ela colaborar com o processo de decisão e de crescimento, ela vai tornar a tua equipe mais produtiva e aí o comportamento da tua equipe ele passa a ser um reflexo do seu comportamento também. E aí a gente entra no pilar agora de gestão de engajamento. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de pessoas para o gestor de vendas. Uma das características, ou algumas das características comuns, né, dentro desse primeiro pilar da gestão de engajamento, é uma descrença muito grande na capacidade ou no potencial de melhoria dos vendedores. É muito claro que existem vários palavrões ou vários estereótipos que são colocados para vendedores, né, que parece que são pessoas que não vão melhorar por diversos motivos ou crenças que alguns gestores levam ou trazem para as suas equipes. Outra é que só existe estímulo para vendedor através de dinheiro, né? Que todo vendedor é igual, então não há por que pensar em desenvolvimento para ele. Basicamente, dar dinheiro para ele, que dando dinheiro ele vai se desenvolver. E que o tempo dedicado a clientes, né, superiores através de reuniões e a processos é muito maior do que o dedicado à equipe. Então eu desafio a qualquer um de vocês que está ouvindo agora a nossa palestra, se você dedica mais do que 1 hora para a tua equipe de vendas. Se você faz isso, você é um gestor já diferenciado, porque poucos dedicam esse tempo à sua equipe. E aí qual é o desafio da gestão de vendas? Basicamente é aumentar o volume, ou seja, a quantidade e a qualidade do tempo dedicado ao desenvolvimento das pessoas. Dando atenção e sendo específico que você vai conseguir fazer com que a equipe seja desenvolvida. Então não é esperar o treinamento que vem da área de RH, não é simplesmente direcionar a pessoa para o curso, mas é que tempo e que qualidade de tempo você dedica para que as pessoas executem o trabalho delas cada dia melhor. Então, dentro das nossas dicas aí, metodológicas, o que é que a gente recomenda? Primeiro, alocar pelo menos 1 hora em atividade de desenvolvimento de pessoas. Acompanhamento, treinamento, feedback, principalmente para aqueles vendedores medianos, né? Os vendedores de alto desempenho, eles precisam de pouca atenção. Os de baixo desempenho devem ser instruídos, mas aqueles que vocês devem trabalhar o desenvolvimento está sim no grupo mediano, porque são eles que têm o maior potencial de crescimento.
Outra é preparar e aplicar atividades de desenvolvimento sem improvisos, em um ambiente e momentos adequados. Então, se você vai dar um feedback, se você vai fazer um treinamento, se organiza, se prepara. Não vai fazer esse negócio de bate e pronto, porque simplesmente o resultado vai ser ineficiente e as pessoas vão perceber que você não dedicou atenção àquilo. Outro momento importante é aplicar coach para vendedores que têm um potencial e desejo de crescimento. É muito importante lembrar que o crescimento de um gestor ele acontece através ou depois do crescimento da equipe dele. Se você não tem uma pessoa para ficar no seu lugar, é muito provável que você não vá crescer. E se você tem medo de colocar uma pessoa no seu lugar, é porque você não está preparado para crescer. Então, preparar uma pessoa, ela tanto lhe estimula a ser melhor, quanto prepara você para o momento ou para a oportunidade em que você pode ser melhor. Realizar semanalmente simulações de venda com a equipe. É muito natural que a repetição gere a excelência, gere o desempenho, o alto desempenho. Não é à toa que em qualquer ambiente esportivo a prática da repetição ela é feita de forma exaustiva. E por que não nas equipes de venda que naturalmente tem várias vezes a mesma situação, com as mesmas objeções e que muitas vezes não são trabalhadas da forma mais eficaz e com isso aí a gente acaba perdendo em resultado de nossa equipe. Então, esse é o bloco de desenvolvimento de pessoas e aí a gente vai para a motivação e reconhecimento da equipe, que é um pilar fundamental dentro é uma prática fundamental dentro desse pilar de gestão de engajamento. Então, o que é que a gente vê de comum com relação a essa prática de motivação e reconhecimento em vários gestores de vendas? Primeiro, que muitos dos vendedores eles se queixam, né, por estarem desestimulados e desmotivados. A área de vendas é uma área cansativa de fato, né? Você recebe muito não e o não ele tem um volume muito maior do que o sim. E aí junto com essa desmotivação que você vê que a equipe ela não é reconhecida pelo esforço que ela faz. Muitos vendedores elas se queixam da falta do excesso de cobrança e a falta de reconhecimento. E aí, por muito tempo isso já foi prática e com os processos de assédio moral isso foi diminuindo, mas ainda continua o foco em exposição pública de críticas e falhas do desempenho do vendedor. Então, em vez de você olhar o positivo, você está olhando e reforçando o negativo para as pessoas, gerando medo entre a equipe. O que é uma energia muito forte, mas que não se sustenta no longo prazo. E aí, qual é o grande desafio da gestão? É estimular o engajamento, né? Estimular o envolvimento da equipe com os indicadores e com o resultado. Fazer com que eles tenham um espírito de competição da mesma forma como atletas têm para alcançar o pódio. Isso daí se tornar no grande motivador para que eles se desenvolvam e cresçam. Então, qual é o desafio ou quais são as dicas que a gente tem aí para a metodologia? Primeiro, tornar o desempenho visível, né, e várias vezes ao dia. Nada de planilha chata, feia, papel, informações difíceis de compreensão. Então, o que a gente recomenda é uma gestão à vista dinâmica, uma gestão à vista que possa atrair a atenção do vendedor e com a mesma característica de um pódio ou de um ranking de um campeonato de futebol. Reconhecer o atingimento de metas de esforço. Então, se você trabalha ou no varejo ou em site sale, não tenho dúvida que esses são alguns dos seus indicadores. Ligação, agendamento, proposta, atendimento, tudo isso acontece antes da venda. E isso deve ser valorizado em função do resultado que se espera. Quanto melhor as pessoas ficarem nisso, mais elas têm chance de fechar. E aí onde está o grande mérito do gestor, é reconhecer pelo volume de trabalho que é gerado, não só pelo resultado. Reconhecer também os melhores resultados gerais
E aí se sugere, dentro da nossa metodologia, pontos, uma pontuação única. Então, o bom vendedor é aquele que marca mais pontos. Isso quer dizer que ele ligou mais, que ele agendou mais, que ele fez mais propostas, que ele atendeu mais e que fatalmente ele teve mais resultados e mais fechamentos. Fazer pelo menos 3 elogios sinceros diariamente. E se você consegue ter claramente qual é o crescimento, né, a variação dos indicadores de esforço, isso é natural que aconteça. Ou seja, você elogiar o desempenho ou o crescimento tanto do resultado quanto de esforço de cada pessoa na sua equipe. E gerar campanhas de incentivo compatíveis com a capacidade de cada grupo de vendedores. Então, não vamos criar campanha que só quem ganha são os que mais ganham. Então, são os melhores, como sempre. Então, vamos trabalhar campanhas que façam com que a equipe, principalmente os medianos, eles evoluam e cresçam, né, de acordo com a capacidade deles. Não adianta eu pedir para que uma pessoa que salte ou que salta 1 metro, ele no dia seguinte salte 2 metros. Ele primeiro vai ter que saltar 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. E se você colocar um sarrafo de 2 metros, o que vai acontecer é desestimular ele em vez de estimular. E aí a gente vai para a terceira prática dentro da gestão de engajamento, que é o relacionamento, né? A relação que é criada tanto dentro da equipe quanto com outras áreas dentro da empresa. Então, o que é normal, o que é comum se perceber em vários gestores de vendas? Primeiro, um conflito com áreas e procedimentos administrativos, um desgaste contínuo, um retrabalho, porque a área de faturamento, a área administrativa encontra os erros, a área de auditoria identifica as falhas, enfim, erros constantes que acabam atrapalhando aí o desempenho, o relacionamento das pessoas. A desconsideração de questões pessoais. Então, a gente vê em várias situações aquela crença ainda que quando se chega no ambiente de trabalho deve esquecer a vida pessoal. Mas aí fica a pergunta se nós, como gestores, a gente consegue fazer isso. Se sim, são poucos que conseguem de fato dividir isso. E muitas vezes, na verdade, o que eles estão fazendo é dando mais prioridade à empresa do que à família, e isso em algum momento acaba explodindo e aí atrapalhando de forma mais radical qualquer desenvolvimento de pessoas e de resultado dentro de uma equipe. Então, é importante entender que muitas vezes a pessoa brigou em casa, já aconteceu conosco do funcionário ou a funcionária brigarem fisicamente, enfim, sair de casa, se separar, o filho adoeceu. Então, se você não tiver essa percepção, sem dúvida, o teu relacionamento vai ser afetado com a tua equipe. E exigir um ritmo de trabalho superior à capacidade do vendedor. Assim, é importante a gente entender quanto pode cada vendedor correr. Se você tiver a condição de colocar uma equipe que consegue fazer 40 km em 1 hora, com todos os teus vendedores, é excelente, você dá de parabéns. Mas se você não consegue, não tem essas pessoas, é importante você entender que tem alguns que correm 40 km em 1h10, 1h15, 1h30. Você não vai ser complacente com o baixo desempenho, mas simplesmente extrair da pessoa aquilo que ela pode, não aquilo que você entende que seja o ideal. Porque o ideal, ele não atende à maioria das pessoas. E aí, qual é o nosso desafio como gestores de venda? Aumentar a eficiência das atividades com as demais áreas e individualizar a nossa relação com a equipe. E aí vem algumas dicas, práticas, algumas eu tenho certeza que muitos gestores já utilizam. E aí, a primeira está em realizar reuniões quinzenais ou mensais entre as áreas para levantar sugestões de problemas ocorridos, evitando que a sujeira vá para debaixo do tapete. Demonstrar empatia nas situações pessoais específicas. Então, se o filho da pessoa vai fazer uma cirurgia, não faz nenhum sentido não permitir que ela esteja lá. E, ao mesmo tempo, identificar qual a adequação ao ritmo de trabalho esperado. Se você não pode ter o corredor correndo 40 km em 1 hora, entenda que aquele ali vai correr 40 km em 1h15. Promover reuniões informais entre a equipe, então happy hour,
um encontro no final de semana, desde que seja uma coisa natural e não seja forçada, ele vai ajudar muito a essa parte pessoal se relacionar com a parte profissional. E aí vamos para o último ponto dentro da metodologia, dentro da gestão, do pilar de gestão de engajamento, que é a disposição para a mudança. Então, não é possível um gestor de vendas ele conduzir um processo de melhoria ou de produtividade se ele pessoalmente não estiver disposto a mudar, né? É muito comum a gente conseguir fazer mudança nos outros, mas a gente tem que ter, cada gestor tem que estar apto para também fazer as mudanças em si e fazer as mudanças na equipe. Então, quais são as primeiras características comuns, né? Principalmente quando a mudança é no outro. Primeiro, o tratamento negativo da resistência. Então, um estereótipo de que se a pessoa coloca alguma oposição à mudança, ele é um resistente, então ele deve ser aniquilado ou afastado. Querer resultados imediatos das mudanças. Então, isso aí não é compatível com boa parte das mudanças, principalmente quando essas mudanças elas se referem à mudança de comportamento de pessoas. Desconsiderar os impactos da mudança na rotina da equipe. Então, muitas vezes, uma implantação, e aí a gente percebe isso muito nas nossas implantações, aquilo que parece ser muito simples para alguns gestores é de uma dificuldade sobre-humana para alguns outros. E o mesmo acontece com a equipe, né? Muitas atividades, as atividades de vendas, elas são naturalmente simples, mas fazer com que essa mudança seja implementada dentro da rotina que é o grande desafio. E aí o nosso desafio como gestor é entender o processo de mudança e liderar ele dentro da equipe, né? Nós temos que ser condutores da mudança. E a mudança, dentro da nossa leitura, né, de que a equipe pode produzir muito mais, basicamente aumentando a nossa produtividade e engajando as pessoas. É importante vocês entenderem que hoje, dos fatos que nós descobrimos é que o tempo de uma equipe comum, né, dentro de um PDV, ele é no máximo 40% dedicado à venda, 60% é desperdiçado com atividades improdutivas ou distrações. Então, quais são nossas dicas, né, finais? Primeiro, levantar prós e contras à mudança, né, escutar quem são esses resistentes, fazer com que eles falem, gerar alternativas para tratar os contras, né, as oposições ao que está sendo colocado com a mudança, e até refletir se não é importante fazer algum tipo de alteração. Realizar teste com parte da equipe. Então, você não precisa fazer uma mudança com todo mundo. Faz aí com uma parte da equipe, 20% da equipe é um bom volume para você testar. Avalia os resultados, reconhece quando a mudança for positiva, né, esses desempenhos. Agora, se não for, se o desempenho não for melhor do que o que tinha, abandona, né, ela ou torna ela parte de fato da rotina da equipe ou do próprio gestor. Então, com isso aí a gente está construindo um ambiente de disposição para a mudança. E aí, pessoal, chegando ao fim dessa apresentação, dessa palestra, eu quero deixar aí para vocês o convite para que vocês conheçam muito mais desse conteúdo do nosso blog. O blog é blog.seiosim.com.br. Ele tem lá vários e-books, os e-books são exclusivos, né? Vocês estão vendo alguns títulos aí: 4 segredos de gestores de vendas de alto desempenho, guia completo para garantir uma equipe eficiente, gamificação da gestão de vendas e outros mais. Lá você vai ter também nossos posts, outras dicas, e também no nosso canal de YouTube você vai ver vários vídeos, não só da metodologia, quanto do nosso aplicativo principal hoje, que é o SEOpod, e que está disponível aí para que vocês possam, com curiosidade e um pouco mais de tempo, conhecer como muitos dos nossos clientes têm modificado, acelerado as vendas através da composição aí de engajamento e produtividade.
Repetindo, blog.ceiocim.com.br. O nosso site também tem outros conteúdos, www.ceiocim.com.br. E aí eu finalizo agradecendo aí a toda a organização da Conavex. Peço desculpas por não estar aparecendo aí em vídeo, mas confesso que vocês não perderam muito em ter a minha imagem exposta. Agradeço aí também o tempo de vocês e deixo meus contatos, né, para qualquer interação que vocês queiram fazer. macario.morais@ceiocim.com.br, e no Skype você pode me adicionar Macário34. Eu também estou lá no LinkedIn, no Facebook. O nome Macário é muito fácil de se encontrar, afinal de contas não existem muitos. Então desejo a todos vocês excelentes vendas. Nesse momento aí que muita gente fala em crise, eu tenho tido um excelente desempenho dos meus negócios, então acredito muito na capacidade que cada um de nós, tanto vendedores quanto gestores, temos de extrair o melhor das situações piores. Isso é o que faz com que os vendedores e os empreendedores e os gestores de sucesso se diferenciem. Então espero vê-los aí dentro desse grupo. Cadastrem-se no nosso blog e aí vocês vão estar em contato com esse e muito mais conteúdos. Um abraço grande, sucesso para todos vocês.